Autonomização. Se Deus é o dono da escola, Jesus é o diretor, é fundamental que nós, alunos, que representa seres sem luz, alunos, compreendamos o projeto pedagógico de autonomização progressiva e assistida. Gradativamente vão sendo passados conteúdos e esperados comportamentos e aproveitamentos. Claro, nós precisamos entender essa lógica para nos dispor, nos abrir à ação do mestre, dos seus ajudantes, dos seus equipamentos pedagógicos, em relação aos quais a nossa vivência escolar é apenas uma pálida noção. Como compreender esse projeto maior de elevação gradual para o amor? Como? Jesus nos dá algumas dicas dentro da nossa capacidade, limitadíssima ainda, de compreensão. Como está lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17, em que Jesus nos diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Como quem diz, chega de seguidores que não seguem, seguidores formais, seguidores exteriores, de ritos, de práticas de conveniência. Chega de cristandade de conveniência. Se me amais, praticai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus é um Consolador e Ele promete que nos dará outro, que apesar de com seus dons fabulosos estar sempre conosco, Ele sabe que o que nós não vemos, nós não cremos. Então Ele nos prometeu um outro Consolador, mas num processo de autonomização em relação à sua própria figura. O Espírito de verdade, disse Jesus, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Ou seja, há muitas pessoas que não receberão o Espírito da verdade. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. O que é esse outro Consolador? O que é esse Espírito da verdade que habita em nós, que está entre nós? Mestre Jesus, é claro, é um mestre tolerante. Já de seus primeiros e principais alunos, ele permitiu que dispersassem, que o negassem, que o traíssem. Não foi? Mas deu-lhes tempo e esperava que eles se arrependessem. E quase todos, ainda naquela vida, se arrependeram e retomaram, dentro das suas limitações, mas retomaram
o projeto pedagógico do mestre. É verdade que logo depois vieram pseudo-discípulos, pseudo-seguidores que estruturaram externamente o cristianismo em roupas, em templos, catedrais, hierarquias, dogmas. Tudo muito diferente do que o Cristo tinha colocado, já que ele tinha pregado nas ruas, já que ele tinha negado privilégios, ignorado as hierarquias, os poderes, as riquezas. Uma pena que isso tivesse acontecido, é claro, mas a pedagogia foi dada, o material didático, o Evangelho, foi dado. Lembradores de Jesus foram enviados, como diversos santos, talvez Francisco de Assis como o mais luminoso deles. E ele prometeu que não aqueles que comprassem o material escolar, ou seja, aqueles que tivessem o Evangelho, não só aqueles que lessem e decorassem os livros, no caso, a sua palavra sagrada. Há muitos que decoraram capítulos e versículos inteiros, num prodígio de memória que, infelizmente, nem planejam realizar e praticar. Aqueles, porém, que receberam Jesus minimamente em seu coração, limitados, mas com boa vontade, são os que ficaram até agora. Os que já não estão conosco são aqueles que ou aproveitaram tão bem as lições que se transformaram em verdadeiros ajudantes, ou que as aproveitaram tão mal, os falsos ajudantes, que se inabilitaram para a permanência na terra, exatamente por usar o cristianismo para torturar, para guerrear, para perseguir, para massacrar, como a história infelizmente tanto coloca, para explorar, extorquir, dizimar. A palavra já ficou conhecida. Quando se dizima, é destruir tudo o que tem à sua volta para benefício próprio. Isso é dizimar. E os tolos continuam praticando o dízimo e dizimando famílias, dizimando patrimônios, dizimando construções para o seu próprio deleite pessoal. Vitórias? Disse Jesus, meu reino não é desse mundo. Disse Machado de Assis ao vencedor, as batatas. Muito bem. A obra, porém, o processo pedagógico, porém, não acaba. Ele terminou uma fase e alunos estão sendo escolhidos para, selecionados para integrar a próxima fase. E nada é arbitrário nessa escola perfeita. Não existe cola, não existe simulação de sabedoria. Aqueles que guardarem os meus ensinamentos, disse Jesus, guardarem no sentido de preservarem, não os livros, nem os títulos,
nem as paredes, porque nada disso foi importante para Jesus, mas a prática do serviço compassivo. Aqueles que quiserem ser os primeiros, sejam aqueles que mais servirem. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Serviço compassivo é talvez a expressão que sintetize o amor possível para esses alunos sem luz e ignorantes, mas com boa vontade. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E a paz na terra é para os homens de boa vontade. Não nos é exigida nenhuma espécie de perfeição, apenas que tenhamos firme, clara e honesta disposição para cada dia avançar o milímetro que nos for possível. Mas avançar sempre. Que assim seja, com Jesus no serviço compassivo diariamente. Um grande abraço, até a próxima.